Milionário fica em choque ao ouvir pedido de menino negro que mal conhecia. Marcos nunca imaginou que aquela noite numa festa beneficente da própria fundação iria virar uma bomba na sua vida. Estava ali, cercado por gente clara, sorrisos falsos, taças brilhando sob a luz fria do salão, quando um garotinho de 12 anos, negro, roupa simples e olhar desnorteado, atravessou a multidão e parou bem na sua frente. O silêncio pareceu congelar no ar. Ele nem sabia quem era Marcos, o tal milionário recluso, dono da mansão caraça naquela metrópole barulhenta. Senhor, pode me ouvir? A voz do menino tremia, cortando o som abafado dos risos e conversas. Era um pedido urgente, pesado no tom e na expressão copiada da dor que ele carregava no peito. Júnior, chamado pelos poucos amigos da rua que conheciam o menino, segurava um envelope amassado, com as mãos sujas e o suor grudado na testa. Sua mãe estava doente. Uma coisa bruta, dolorosa, que ele não sabia. Marcos sentiu um calafrio atravessar sua espinha. O frio da imensa sala parecia mais intenso naquele instante. O rosto do menino refletia a urgência da vida que nunca vivera ao lado dele. Era mais do que um pedido. Era um grito. E ali, naquela festa cheia de moralismos e joias, o mundo de Marcos desabou. O ar pesou no ambiente. Os convidados pararam de conversar. Olhares se cruzaram. Alguns curiosos, outros desconfiados, e até sussurros começaram a se espalhar. Quem era aquele menino? O que ele queria? O que teria a ver com um homem que fazia questão de não se misturar com suas origens? Ninguém sabia. E Marcos também não. Mas quando passou os olhos pelo rosto de Júnior, algo dentro dele tremeu. Uma dor antiga, um segredo enterrado tão fundo que se tornou silêncio. A mãe do menino não tinha dinheiro para o tratamento. E o pior, sua doença estava ligada a um segredo familiar, cruel e sujo, que Marcos tentava esquecer há anos. Enquanto o menino esperava, com um olhar quase implorando por resposta, Marcos sentiu o nó na garganta apertar. Será que ele teria coragem de abrir aquela porta para o passado, ou preferiria continuar isolado em seu castelo de vidro, longe das sombras que o perseguiam? Ele sabia que essa escolha não era só sobre ele, era sobre a vida daquela criança, sobre a verdade enterrada numa família que ele não queria mais ver. Só que sem aviso, outra sombra deslizou pelas frestas dessa história. Elias, rival frio e calculista de Marcos, já farejava o fio solto daquela conexão inesperada. Se aproveitasse, poderia destruir tudo, não só a reputação, mas o próprio homem que Marcos tenta. Quem ele era? O que deixaria para trás? Que segredos estavam presos naquela doença? E quanto ele estava disposto a perder por alguém que até ontem era só um rosto desconhecido na multidão? O relógio parecia fazer ecoar cada segundo essa dúvida cruel. Enquanto a chance de um mistério capaz de salvar aquela mãe, ou condená-la de vez, ainda estava abafada em um passado que mexia com seus ossos. Marcos olha para Júnior. O menino espera uma resposta. Mas a verdade ainda dança na penumbra, pronta para explodir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marcos olhou profundamente nos olhos de Júnior. O menino esperava uma resposta. Um misto de impaciência e esperança. A sala continuava em silêncio. Ele precisava decidir. Naquele momento, o mundo ao seu redor parecia desvanecer. Ele só conseguia pensar em uma coisa: salvar a mãe do menino. A voz de Marcos saiu baixa, quase um suspiro. Ele se sentiu sufocado.
Mas antes que pudesse formular uma palavra, um grito cortou o salão. Pare! Ninguém vai tocar nele. A voz era firme. Era Elisa, sua assistente, avançando pela multidão. O olhar dela estava inflamado, como se toda a raiva do mundo estivesse contida naquele instante. Marcos ficou paralisado. O semblante sombrio de Elisa se transformou em desespero. Mais que a situação em si, o que aconteceu em seguida foi devastador. Ela puxou um pedaço de papel do bolso. Suas mãos tremiam. E o rosto pálido era um quadro de aflição. Marcos, você não pode fazer isso. Você não sabe a verdade, ela gritou, alcançando-o e tentando segurá-lo pelo braço. A multidão estava atenta. Murmúrios corriam como um rio turbulento entre os convidados. Ninguém entendia o que estava acontecendo. E Júnior, tão pequeno, tão vulnerável, observava tudo com um semblante confuso, sem entender a gravidade do momento. O coração de Marcos disparou. O que Elisa queria dizer? Que verdade era essa? Ele só queria ajudar aquele menino. Que segredos podiam se erguer como monstros de um passado que lhe tentava escapar? O que você está dizendo? Marcos balbuciou, a angústia explodindo dentro dele. A mãe do Júnior. Elisa hesitou. Então, as palavras saíram de forma abrupta. Ela e você. Vocês têm em passado que você não lembra, Marcos. A sala congelou. As risadas cessaram. Os olhares agora eram de escândalo e especulação. O tempo parecia parar enquanto as últimas palavras de Elisa penetravam na mente de Marcos como uma faca afiada. Uma onda de lembranças incontroláveis começou a emergir. Imagens do passado, janelas embaçadas, risadas, um beijo que se tornou apenas uma sombra. Não pode ser, ele murmurou, sentindo a vida se esvair, a fragilidade de suas memórias enterradas pressionando contra a superfície. Júnior olhava de um lado para o outro, sem compreender, enquanto o chão sob os pés de Marcos se movia. O que será que ele tinha feito? Que tipo de secretismo havia atravessado o tempo, dividindo suas vidas? E quem realmente era essa mãe que ele ignorou? A dor nas entranhas de Marcos se transformou em pânico. Ele olhou para Elisa, que agora se aproximava cada vez mais. Você precisa saber. A doença dela é hereditária, e você? Elisa hesitou, como se as palavras fossem veneno. Você pode ser o que ela precisa para sobreviver. Marcos ficou paralisado por um instante, a verdade arrastando-se para ele como um golpe brutal. Ele mal tinha tempo para processar. Respirar tornou-se uma tarefa impossível. Sua vida perfeitamente estruturada estava desmoronando. As paredes que ele construiu para se proteger estavam se desintegrando. Uma explosão de murmúrios ecoou pela sala. O impacto da revelação tumultuava o ar. A multidão agora estava em pânico. Alguns já começavam a se afastar, enquanto outros pareciam prontos para se lançar no caos das vozes e indagações. Marcos sentiu a adrenalina recorrer por suas veias. Seria ele o vilão da própria história? Ou estaria em posição de salvar aquele garoto, que agora não parecia mais um rosto ignorado, mas uma parte vital dele mesmo? Ele olhou novamente para Júnior. O menino estava tão perdido, tão cercado, e naquele momento, tudo o que importava era a escolha que Marcos precisaria fazer. A verdade agora pulsava entre eles, pronta para engoli-los a qualquer momento. Ele se inclinou um pouco mais perto, sem saber que ali estava a semente de uma nova vida. Algo estava se movendo na penumbra, algo que poderia reescrever a história toda. O que vinha a seguir, porém, ainda era um grande mistério, prestes a desabrochar em algo impensável. Marcos olhou novamente para Júnior, seu coração acelerando. O menino estava ali, pequeno, mas tão forte. Seu olhar misturando esperança e confusão. A sala estava em silêncio ensurdecedor, mas algo no ar estava prestes a mudar. E então, a verdade, aquela que Elisa mencionou, gritou em sua mente como um eco sombrio. Antes que pudesse processar, uma batida violenta cortou o ar. A porta do salão se abriu com um estrondo. Um homem alto e imponente entrou, sua expressão aflita. Os olhares da multidão se voltaram para ele, como se um relâmpago tivesse atingido o lugar. Marcos! Gritou o homem,
seu rosto corado. Era Adriano, um velho conhecido, mas não um amigo. A tensão entre eles era palpável. Você não deve se envolver. Marcos sentiu um nó se formar no estômago. O que esse homem estava fazendo ali? E por que estava tão pálido? O que você quer dizer? A voz dele saiu mais seca do que gostaria. Naquele momento, ele sentiu que o chão estava prestes a se abrir sob seus pés. Adriano lançou um olhar rápido para Júnior e então fixou os olhos em Marcos, seu tom mudando de urgência para desespero. A mãe do garoto, Marcos, você precisa saber que ela não é quem você pensa que é. As palavras de Adriano cortaram como uma faca. A revelação parecia levar o ar embora da sala. Os murmúrios começaram a fluir novamente, mais intensos, mais confusos. O que ele queria dizer? Júnior não merecia isso. O menino olhou de um para o outro, sem entender. O que você está insinuando? Marcos perguntou, a voz mais alta agora, repleta de frustração e raiva. Ele estava prestes a perder o controle. Aquele momento devia ser sobre ajudar uma criança, não sobre segredos. É verdade, interrompeu Elisa, os olhos brilhando com lágrimas que lutavam para não cair. Marcos, a mãe de Júnior, ela sabe de você. E sabe sobre o que aconteceu, muito mais do que nós. O pânico parecia se espalhar pela sala, como uma onda. O que significava sabe de você? Que conexão havia entre eles que foi escondida desse jeito? Marcos sentiu o coração apertar. Sua mente girava, imagens e memórias lutando por espaço. O que mais ele tinha esquecido? A tensão estava insuportável. Júnior começou a tremer, e Marcos a viu, a angústia refletida nos olhos do menino. Ele não queria que Júnior estivesse no meio disso. Precisava proteger aquele garoto das verdades que poderiam destruí-lo. O que você quer dizer com isso? Marcos perguntou, a voz quase um sussurro. O que eu tenho a ver com a mãe dele? Adriano respirou fundo, segurando as mãos para evitar que tremessem. Ela é sua irmã, Marcos. A irmã que você perdeu. A irmã que você achou que tinha morrido naquela noite. A revelação foi como um soco no estômago. Marcos sentiu o mundo girar. Memórias de um passado que ele havia enterrado vieram à tona. Risos, uma menina doce e a tragédia que o separou de sua família. E Júnior? Ele estava tão perto de tudo isso, tão conectado. Ele era mais do que um garoto em uma festa beneficente. Ele era parte de seu sangue, seu passado. Marcos olhou para Júnior. A verdade agora como uma bomba entre eles. A sala estava cheia de pessoas murmurando, mas ele só conseguia ver o garoto. O que aquilo significava? A vida que ele construiu se despedaçou instantaneamente, e com ela, sua percepção de quem ele era. O tempo continuava, arrastando o eco das revelações e das consequências. E quando pensou que não podia ficar pior, uma sirene ecoou do lado de fora, um alarme inconfundível se aproximando, cortando o ar pesado da sala. O medo se espalhou entre os convidados. Marcos se virou para Adriano, sua mente acelerando. O que mais ele ainda não sabia? E Júnior, o menino que o fez voltar a sentir, era realmente seu último elo com um passado que ele pensou ter deixado para trás? E assim, a sala se tornava um caótico ponto de interseções. Vidas se entrelaçando em um turbilhão de segredos e verdades não ditas, enquanto o futuro, agora incerto, chamava por eles. Marcos olhou novamente para Júnior, seu coração acelerando. O menino estava ali, pequeno, mas tão forte, seu olhar misturando esperança e confusão. A sala estava em um silêncio ensurdecedor, mas algo no ar estava prestes a mudar. E então, a verdade, aquela que Elisa mencionou, gritou em sua mente como um eco sombrio. Antes que pudesse processar, uma batida violenta cortou o ar. A porta do salão se abriu com um estrondo. Um homem alto e imponente entrou, sua expressão aflita. Os olhares da multidão se voltaram para ele, como se um relâmpago tivesse. Marcos! Gritou o homem, seu rosto corado. Era Adriano, um velho conhecido, mas não um amigo. A tensão entre eles era palpável. Você não pode, não deve se envolver.
Marcos sentiu um nó se formar no estômago. O que esse homem estava fazendo ali? E por que estava tão pálido? O que você quer dizer? A voz dele saiu mais seca do que gostaria. Naquele momento, ele sentiu que o chão estava prestes a se abrir sob seus pés. Adriano lançou um olhar rápido para Júnior e então fixou os olhos em Marcos, seu tom mudando de urgência para desespero. A mãe do garoto. Marcos, você precisa saber que ela não é quem você pensa que é. As palavras de Adriano cortaram como uma faca. A revelação parecia levar o ar embora da sala. Os murmúrios começaram a fluir novamente, mais intensos, mais confusos. O que ele queria dizer? Júnior não merecia isso. O menino olhou de um para o outro, sem entender. O que você está insinuando? Marcos perguntou. A voz mais alta agora, repleta de frustração e raiva. Ele estava prestes a perder o controle. Aquele momento devia ser sobre ajudar uma criança, não sobre segredos. É verdade, interrompeu Elisa, os olhos brilhando com lágrimas que lutavam para não cair. Marcos, a mãe de Júnior, ela sabe de você e sabe sobre o que aconteceu, muito mais do que nós. O pânico parecia se espalhar pela sala como uma onda. O que significava sabe de você? Que conexão havia entre eles que foi escondida desse jeito? Marcos sentiu o coração apertar. Sua mente girava, imagens e memórias lutando por espaço. O que mais ele tinha esquecido? A tensão estava insuportável. Júnior começou a tremer, e Marcos a viu, a angústia refletida nos olhos do menino. Ele não queria que Júnior estivesse no meio disso. Precisava proteger aquele garoto das verdades que poderiam destruí-lo. O que você quer dizer com isso? Marcos perguntou, a voz quase um sussurro. O que eu tenho a ver com a mãe dele? Adriano respirou fundo, segurando as mãos para evitar que tremesse. Ela é sua irmã, Marcos. A irmã que você perdeu. A irmã que você achou que tinha morrido naquela noite. A revelação foi como um soco no estômago. Marcos sentiu o mundo girar. Memórias de um passado que ele havia enterrado vieram à tona. Risos, uma menina doce, e a tragédia que o separou de sua família. E Júnior, ele estava tão perto de tudo isso, tão conectado. Ele era mais do que um garoto em uma festa beneficente. Ele era parte de seu sangue, seu passado. Marcos olhou para Júnior. A verdade agora como uma bomba entre eles. A sala estava cheia de pessoas murmurando, mas ele só conseguia ver o garoto. O que aquilo significava? A vida que ele construiu se despedaçou instantaneamente, e com ela, sua percepção de quem ele era. O tempo continuava, arrastando. Seu olhar estava frenético, e ela olhou diretamente para Marcos. Marcos, não! Ela gritou, e a multidão ficou em choque. A mulher tropeçou e caiu nos braços de Adriano, que a segurou para evitar que ela desabasse no chão. Você não pode fazer isso. Ele não pode saber. Desfaleceu, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. Seus olhos estavam cheios de terror e dor. É você! Exclamou Marcos, a voz presa na garganta. A mulher levantou a cabeça, e ele sentiu seu mundo despencar novamente. A mulher era ninguém menos do que sua antiga namorada, Ana, a última pessoa que ele imaginou ver. A expressão no rosto dela virava uma reviravolta completa na narrativa. O que está acontecendo? O que você sabe sobre a mãe do Júnior? Ele perguntou, o pânico e a confusão misturados em sua voz. Ana respirou fundo, tentando se recompor. Marcos, existe uma razão pela qual eu desapareci. Uma razão pela qual Júnior precisa de você. E no silêncio que seguiu, a verdade pairou como uma sombra entre eles, pesada e sufocante. O futuro estava prestes a mudar. Segredos estavam prestes a ser revelados, e ninguém sabia onde isso iria parar. O olhar de Júnior, agora mais preocupado do que nunca, ecoou na mente de Marcos. A vida que ele conhecia estava prestes a ser desmantelada, e ali na sala lotada, no meio do caos, Marcos percebeu. A única certeza era que nada seria como antes. Marcos olhou para Ana, a mulher que não via há anos, e sentiu a sala girar. O passado estava de volta, empurrando tudo. O grito dela ainda ecoava, e a tensão era palpável.
Júnior, com seus olhos grandes e inocentes, estava no centro de um turbilhão que ele não pediu. Ana, você precisa me dizer o que está acontecendo. A voz dele saiu mais alta, cortando o silêncio como uma faca. Ela olhou para Júnior, então para Marcos. As lágrimas escorriam, mas o que estava prestes a dizer parecia ainda mais doloroso. O que eu não contei. Ana respirou fundo, buscando coragem. A mãe de Júnior. Ela não é apenas sua irmã. Ela é filha de um segredo que você nunca soube. O murmúrio se espalhou pela sala como um vendaval. Todos olhavam, alguns sussurrando, outros simplesmente paralisados pela revelação. O que ela queria dizer com isso? O que você quer dizer? Marcos insistiu. Sua voz agora um misto de confusão e raiva. Era como se todos os olhos estivessem sobre ele, pressionando para que a verdade viesse à tona. Mas antes que Ana pudesse responder, outra batida ressoou. Essa não era um pedido, mas uma ordem. A porta se abriu com um estrondo e um grupo de homens uniformizados entrou no salão. Polícia! Jackrow, um deles, a voz firme. A sala, antes cheia de murmúrios e tensão, virou um mar de caos. Os convidados começaram a se movimentar, alguns tentando sair, outros em estado de choque. Marcos ficou paralisado. O que estava acontecendo? Por que a polícia estava ali? E o que significava para ele e para Júnior? Marcos, você precisa ir, disse Ana rapidamente, seu rosto agora pálido, como se tivesse visto um fantasma. Ir para onde? A frustração subia. Ele não entendia nada. A única coisa que queria era dar apoio a Júnior. E agora, tudo estava desabando. As palavras de Ana não tiveram tempo de se solidificar. Um dos policiais se aproximou, olhando diretamente para Marcos. O olhar dele era sério, quase ameaçador. Estamos aqui para investigar ligações com um caso de tráfico de humanos, anunciou. E o silêncio da sala fez a verdade descer como uma tempestade. O coração de Marcos disparou. A conexão com aquele passado que ele estava começando a desvendar não era apenas uma tragédia familiar. Agora estava manchada com algo muito mais negro. Algo que poderia arrastá-lo para dentro de um caos do qual ele não tinha como escapar. Não pode ser. Júnior! Ele gritou, olhando para o menino que estava ao seu lado, confuso e aterrorizado. Ana segurou a mão de Júnior com firmeza, os olhos arregalados. Você não pode deixar que isso aconteça. Tem que proteger o garoto. Marcos sentiu o chão se abrir debaixo de seus pés. Ele era a chave para um mistério muito maior do que ele poderia imaginar. As emoções se misturavam em sua cabeça, e o caos ao seu redor se intensificava. O que mais você sabe? O que você não me contou? Ele perguntou a Ana, sua voz tremendo. Não posso fazer isso aqui. Não agora. Ela olhou para os policiais, que se aproximavam deles. A sala estava em frenesi. Gritos, murmúrios. A confusão se instalava, e todos pareciam ter perdido o controle. A verdade estava à porta, mas nem Marcos nem Júnior estavam prontos para enfrentar o que estava prestes a se revelar. Júnior, venha comigo. Marcos praticamente puxou o menino para perto dele, enquanto olhava para Ana, tentando desesperadamente encontrar uma solução. O que ele deveria fazer agora? E no meio daquela tempestade, na sala onde segredos podiam ter origem e fim, a verdade permaneceu um sussurro enraizado, pronta para explodir e transformar suas vidas para sempre. O que significava ser parte de tudo isso? A única certeza era que o passado e o presente estavam prestes a se chocar de uma maneira que ninguém previu. A angústia ficou, enquanto as sirenes se aproximavam. O futuro de Júnior, de Ana e até mesmo de Marcos estava suspenso neste momento, nesse instante, prestes a se desvelar. Marcos encarou Ana, o coração batendo como um tambor frenético. Ele precisava entender. A sala estava em estado de caos, mas as palavras dela ainda pairavam no ar como uma bomba prestes. O que você quer dizer com isso? Marcos insistiu, sua voz tensa, quase um sussurro. Ana hesitou. Sentia o peso dos olhares de todos na sala, olhos curiosos e confusos, mas nenhum tão focado quanto o de Júnior.
Ti não entendia o que estava acontecendo. Apenas sentia o desespero no ar. Não é apenas uma doença. Ana começou, mas a dor nas palavras ficou presa na garganta. Nesse momento, os policiais avançaram na direção deles. Precisamos perguntar algumas coisas a você. Marcos, disse um dos agentes, a voz firme e autoritária. O olhar dele passava das mãos entrelaçadas de Marcos e Júnior para o rosto de Ana, como se ela fosse uma peça fundamental naquele quebra-cabeça. Não agora, Marcos disparou, sentindo seus nervos à flor da pele. Ele não podia permitir que Júnior fosse arrastado para todo aquele caos. O que está acontecendo? O que você sabe sobre a mãe dele? Ana respirou fundo, pronta para falar, quando com um movimento rápido um objeto metálico foi colocado na mesa de jantar. Era um documento antigo, que vinha de um passado que ele pensava ter esquecido. A multidão ficou em silêncio. Aqui, Ana sussurrou, a voz trêmula. Tá tudo isso no papel. Todo o seu passado, a verdade que você esconde. Marcos se afastou da mesa, enquanto os olhos se fixavam no documento. Sentiu um nó no estômago. Relutante, ele se aproximou e pegou o documento em suas mãos. A pele quente de Júnior ainda em contato com a dele. As palavras pareciam dançar diante de seus olhos. À primeira vista, não fazia sentido. O que é isso? Perguntou Marcos, a voz tremendo. É a prova de que você é o pai de Júnior. Ana exclamou, e o ar na sala cortou como uma faca. Os murmúrios começaram novamente, desta vez carregados de incredulidade e espanto. Marcos hesitou, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. O que ela estava dizendo? Era uma loucura. Ele olhou para Júnior, cuja expressão agora estava entre surpresa e confusão. Isso não é possível. Ele tentou argumentar, mas a verdade parecia cair sobre ele como um peso insuportável. Já não era mais uma questão de segredo familiar. Aquilo era uma devastadora nova realidade. Ana começou a chorar, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A mãe dele e eu. Tudo isso é por causa de um acidente, Marcos. Você não se lembra de como tudo aconteceu? Júnior foi resultado daquela tragédia. E eu tive que mantê-lo longe de você, por sua proteção. Por minha proteção? Marcos disparou, fazendo todos os olhares na sala se voltarem para ele. O olhar de Júnior, tão ingênuo e desapegado, estava agora cheio de expectativas. Nesse instante, um grito estourou, rompendo o momento como um vidro quebrado. Um dos policiais levanta a mão, especialmente decidido. Temos que levar todos vocês para prestar depoimento. O coração de Marcos afundou. A realidade estava virando de pernas para o ar, e agora não havia como escapar. Júnior começou a chorar, não entendendo o que estava acontecendo. Ana foi em direção a ele, abraçando-o como se quisesse protegê-lo da confusão. Não, deixa-o falar! Marcos gritou em desespero, sentindo que os caminhos estavam se fechando ao seu redor. Sua mente girava. Ele mal conseguia compreender a expedição de sentimentos que o atacava. Enquanto a polícia tentava separar as pessoas, Marcos se viu sendo empurrado para longe de Júnior. Ele não podia permitir que aquela criança fosse longe dele, que mergulhasse em um mundo onde a verdade poderia ser mais cruel. Júnior! Gritou, mas a multidão fez com que a voz se perdesse. O medo o consumia. E naquele momento, tudo o que ele queria era que a vida voltasse ao normal, que pudesse salvar Júnior, mas o passado e tudo o que ele escondeu o estavam alcançando. Ana estava com o menino nos braços, e ao olhar para Marcos, seus olhares se encontraram em um mar de confusão e dor. Uma última verdade não revelada flutuava entre eles, pairando sobre aquele momento em que tudo poderia mudar mais uma vez. E entre gritos e murmúrios, enquanto a sirene da polícia zunia no fundo, a única certeza era que o drama só começava. O que mais estava por trás daquela história e como isso todos os conectava? O futuro era um túnel escuro e Marcos não sabia se estaria pronto para ousar ainda. Ele segurava a mão de Júnior com força, tentando mantê-lo próximo, como se a proximidade pudesse protegê-lo desse turbilhão de emoções. A confusão crescia. O que mais ela tinha escondido?
O que significava ser pai agora, quando a verdade parecia tão insuportável? Você precisa entender, Ana implorou, num misto de desespero e dor. Os policiais a observavam de perto, prontos para agir. Não é hora de discutirmos isso aqui. Antes que alguém pudesse responder, a porta do salão se escancarou novamente. Um homem robusto, de terno escuro e gravata, entrou como uma sombra. Ele era estrondoso, parando o murmúrio na sala apenas com a sua presença. A expressão no rosto dele era uma combinação de raiva e determinação. O que está acontecendo aqui? Ele exigiu, e a tensão cresceu. Era Elias, rival de Marcos, e seu olhar penetrante buscava as fraquezas à sua volta, como um predador em busca da presa. O que você está fazendo, Elias? Marcos perguntou, a voz tremendo. Ele sabia que Elias não estava ali por amor à verdade. Ele aqui era uma tempestade. Estou aqui para resolver isso. Elias respondeu, os olhos brilhantes. Você, Marcos, se aprofunda em um caminho sem volta. Não só como um milionário afastado, mas também como um possível criminoso. As palavras dele vieram como um soco no estômago. O murmúrio voltou, misturado com gritos de incredulidade. A sala parecia estar pegando fogo. Marcos sentiu o rosto arder. O que estava acontecendo? Por que tudo desmoronava assim? Júnior não é um criminoso, Ana gritou, protegendo o menino com seu corpo. Ele não tem nada a ver com isso. Mas a fúria de Elias não era apenas com Marcos ou Júnior. Ele apontou para a plateia, e cada olhar se virou para o pai e filho à beira do colapso. Vocês ainda não entenderam? Elias declarou, e todos na sala contiveram a respiração. O silêncio era eletrificado. Júnior é o novo alvo. O que ele representa? O que você, Marcos, fez no passado, isso ainda o alcança. O olhar de Marcos encontrou o de Júnior, agora confuso e assustado. Uma tempestade se formara sobre suas cabeças com relâmpagos e trovões. O passado que ele havia enterrado parecia prestes a ressurgir, e com ele, secretos que ele queria manter escondidos. Ana olhou para Elias com uma mistura de raiva e desespero. Você não pode fazer isso, ela gritou. Júnior não é um objeto a ser trocado ou uma arma em suas mãos. Ele é uma vida. Elias deu um passo à frente, aproximando-se de Marcos. Os sussurros se tornaram gritos rasgados. O ambiente estava se transformando em um campo de batalha. Ele é o que eles sempre queriam. Um pedaço do seu passado, o troféu para destruir você, Marcos. Elias anunciou e toda a sala ficou em choque. O eco de suas palavras reverberava como um aviso. Marcos sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele não sabia se as revelações de Elias eram verdade ou má interpretação. Mas havia uma verdade que pesava mais. Um crime de família. Uma conexão dupla de segredos e mentiras. E Júnior no meio disso tudo. Então, antes que puder conceber as consequências, um botão foi pressionado. Um grito vindo do lado de fora bateu nas paredes, quebrando a tensão. Um homem correu pela porta, apesar de todo o caos, com um celular na mão. O que está acontecendo? Ele gritou, mas logo olhou ao redor e agarrou a atenção de todos. As polêmicas estão por toda a cidade. A rede está cheia de rumores sobre você, Marcos. Você está em todos os jornais. Era a última gota. A revelação de Elias, a reação de Ana, a corrida do homem, tudo se misturava numa explosão. Os segredos se tornavam visíveis. Marcos sentiu a pressão no peito. A única coisa que poderia fazer agora era abrir a mente e o coração. Mas depender disso significava se expor ainda mais a um mundo cheio de desconfianças. Júnior, ele começou, mas a voz não saiu. E naquele momento, a sirene soou mais forte. Os gritos no salão aumentaram. Júnior parecia querer entender, mas tudo o que ele via eram rostos ansiosos e uma trama que se tornava mais complexa. Como poderia proteger um futuro tão incerto? E, ao mesmo tempo, por que Elias tinha tanto poder sobre seus medos? O futuro estava consumindo tudo ao seu redor. Mas Marcos tinha certeza de que a batalha estava apenas começando. O que mais poderia vir à tona? Que segredos ainda permanecerão ocultos?
A tempestade estava só começando. Marcos encarou Ana, os olhos dela cheios de lágrimas, enquanto o ambiente pulsava com tensão. Elias ainda se projetava como um pesadelo à sua frente, mas o verdadeiro terror começava a despontar na mente de Marcos. Júnior, em sua inocência, estava no coração dessa tempestade. O que seriam essas palavras horríveis que Ana estava prestes a revelar? Marcos, você precisa ouvir. A voz de Ana tremia. Eu fiz o que fiz para protegê-lo. Ele queria gritar, queria socar a mesa, mas tudo o que conseguiu foi um olhar perdido. A sirene lá fora continuava a ressoar e tudo estava desmoronando ao seu redor. O que você sabe sobre a mãe dele? Você tem que me dizer. Marcos pediu, a urgência em sua voz crescente a cada segundo. Ana fechou os olhos, respirou fundo e então, com um movimento rápido, entregou-lhe um pequeno envelope. O objeto parecia tão simples, mas havia um peso insuportável numa coisa tão pequena. As mãos dele tremiam. O que estaria ali dentro? Abra, disse Ana, o olhar dela cheio de medo e esperança. Marcos hesitou, mas tudo convergia para aquele momento. Ele rasgou o envelope, mostrando um documento que parecia venerado e enterrado. Quando ele começou a ler, seu mundo virou de cabeça para baixo. As letras ali expostas não só revelaram segredos familiares, mas martelaram sua percepção com um silêncio ensurdecedor. O que ele descobriu não era apenas que Júnior era seu filho, mas havia uma cláusula que mudava tudo. A mãe dele não era Ana, mas outra pessoa, uma mulher que ele pensava estar morta. Uma mulher que havia de alguma forma voltado para assombrar sua vida de novo. E justo quando a ficha caiu, uma voz ecoou na sala, cortando o ar como um tiro. Precisamos levá-lo. Era o oficial da polícia. Ele pode ser parte de algo muito maior. Os olhos de Toto se voltaram para o agente, agora respirando forte. Marcos mal conseguiu dizer uma palavra. O olhar dele estava cravado no documento. Aquilo não era verdade. Como poderiam acusá-lo? A dor e a confusão nas entranhas ganhou força. Um grito frágil de Júnior se destacou entre os gritos. — O que você está dizendo? Perguntou Júnior, seu rosto pequeno repleto de perplexidade. — Você não é meu pai? Marcos olhou para o menino. Um nó na garganta. A verdade a espreitar, mas o peso de um passado obscuro exigia que ele falasse. Ele estava prestes a se despedaçar em inúmeros pedaços. — Júnior, Ele começou, mas a sala agora era um caos total. O medo e a urgência se tornaram palpáveis. Júnior não precisava de mais mentiras. Ana gritou, desesperada. — O que você quer com isso, Elias? Isso é cruel. Mas Elias apenas sorriu, um sorriso frio e calculista. — Você nem sabe o quanto essa história ainda tem. O menino, ele indicou Júnior, pode ser a chave para o que está prestes a acontecer. E você, Marcos, está no caminho da queda. As palavras de Elias penetraram e Marcos percebeu que o jogo tinha mudado. Não era mais apenas sobre segredos familiares. Era uma manobra bem maior. — O que você sabe que eu não sei? Gritou Marcos, segurando Júnior próximo, enquanto sentia o chão tremer sob seus pés. Nesse instante, as portas da sala se abriram com força e mais policiais entraram, armas em punho. O grito de indignação de Ana se perdeu num mar de alvoroço. A sala se transformou em um ninho de ordens e gritos. — Não se movam, estão todos sob custódia. Os policiais se aproximaram, obrigando Marcos a soltar Júnior, como se fossem de mundos separados. E no meio desse caos, algo inesperado aconteceu. Uma bomba explodiu do lado de fora, fazendo com que toda a sala tremesse. O som ensurdecedor reverberou, deixando todos em estado de choque. O pânico tomou conta. Gritos, correria e confusão. Marcos olhou para Júnior, e naquele momento o que importava era a sobrevivência. Não sabia o que estava acontecendo, mas um aviso soava em sua cabeça. A verdade que ele mantinha longe poderia trazer uma tragédia maior ainda, e o que se ocultava nas sombras seria seu maior desafio. No meio do estrondo,
Um olhar sombrio de Elias encontrou o de Marcos, e um sorriso sinistro se espalhou por seu rosto. Isso é só o começo, Marcos. O jogo mudou, e você ainda não viu nada. Marcos sentiu a adrenalina e o desespero propor-se numa batalha interna. Ele virou-se para Júnior, que olhava para ele com olhos cheios de perguntas. O que aconteceria agora? Ele não podia deixar seu filho, não agora. O futuro estava todo embaralhado, e neste momento, quem poderia ser realmente confiável? Marcos sentiu um frio na barriga, enquanto aqueles olhos penetrantes de Elias o encaravam. Ele podia sentir o desespero crescendo ao seu redor. Júnior estava tremendo ao seu lado, e todo aquele caos só aumentava o peso que lhe apertava o peito. "Júnior, fica perto de mim!" ele gritou, mas a voz mal conseguia atravessar o tumulto. O menino olhou para ele, inseguro, enquanto os policiais se aproximavam. Então, tudo aconteceu muito rápido. Uma explosão ressoou do lado de fora. Não apenas um estrondo, mas um verdadeiro clamor de chamas e fumaça. A sala que antes estava cheia de tensão, agora virou uma panela de pressão prestes a estourar. As pessoas começaram a correr, gritando. Marcos olhou rapidamente para Ana, mas ela já estava lutando para proteger Júnior, levando-o para um canto da sala. "O que foi isso?" gritou alguém no fundo da sala, e a confusão aumentava. Marcos perdeu o foco por um segundo. Seu coração batia rápido. A adrenalina o fez se mover antes que pudesse pensar. Ele se virou, empurrando o caminho para se aproximar de Júnior e Ana. O mundo parecia desacelerar enquanto ele corria. "Precisamos sair daqui!" ele gritou. Mas assim que se aproximou, o som de gritos e caos se transformou em um berro de desespero. Quando finalmente alcançou Júnior, algo muito mais aterrador aconteceu. Uma mulher passou correndo em alta velocidade, esbaforida, agarrando o braço de Marcos com uma força surpreendente. Era Clara, uma antiga namorada que ele pensava estar longe de sua vida. "Marcos, você precisa entender!" ela exclamou, o rosto pálido e os olhos arregalados. "Você agora precisa saber a verdade." Mas antes que ele pudesse reagir, ela continuou, a voz dela quase perdida entre os gritos. "A mãe de Júnior não é apenas a sua irmã. Ela é uma parte de um plano muito maior do que você imagina." Marcos ficou estarrecido. O que Clara estava dizendo? O que aquilo significava? Era como se um raio tivesse cortado o ar entre eles. As memórias de sua juventude começaram a fluir rapidamente. Segredos, promessas, alucinações. A pressão aumentava. "O que você quer dizer com isso?" ele perguntou, o desespero se alastrando em sua voz. E então, ela disse a frase que cortou o coração de Marcos. "A mãe de Júnior, ela está viva. Ela estava só escondida." O tempo parou. O olhar de Júnior se iluminou, mas ao mesmo tempo se contorceu em confusão. Ali, parado no meio da sala, entre a fumaça e o desejo de proteger sua família, uma questão surgia como um leão faminto. "O que você quer dizer com isso?" Marco repetiu, muito mais baixo, quase um sussurro. "A mãe de Júnior, ela não morreu, ela foi levada." E o que aconteceu naquela noite não foi um acidente, foi um plano. Os policiais, a multidão, o caos, tudo ao redor deles parecia se dissolver em significado. O que ele nunca soubera começaram a passar por sua mente. A conexão com o passado, agora, não era só sobre segredos familiares, mas uma teia sinistra que o envolvia. Elias, que estava perto, franziu a testa e sorriu com um ar obcecado. Havia algo profundo em seu olhar, algo que parecia explodir. Se você realmente quer saber a verdade, Marcos, você vai ficar chocado quando descobrir quem realmente manda aqui. A sala tremia com as consequências da revelação. Júnior estava ofegante e Marcos olhou para ele, desejando que nada disso estivesse acontecendo. Ele não queria mais segredos. Não queria um passado que retornasse das sombras. "E se você não entender, você pode perder tudo", Clara completou.
mas as palavras soaram como uma sentença. Foi nesse momento que uma luz ofuscante iluminou a sala, e ela veio de fora. Uma explosão maior que a primeira. Embora as chamas lançassem sombras nas paredes brancas, a atenção de todos havia mudado para a porta, onde uma figura imponente apareceu. Era a própria mãe de Júnior. Marcos ficou paralisado. A verdade revelou-se bem ali, e em um único instante, o espaço tornou-se denso com emoções conflitantes. Uma figura familiar e estranha ao mesmo tempo. Ele piscou várias vezes, incapaz de acreditar no que estava vendo. E como se tudo isso não fosse o bastante, um acrescento surgiu na confusão, algo ainda mais devastador. Se a mãe de Júnior era realmente parte de tudo, o que mais eles não sabiam? Enquanto a sirene soava e a fumaça começava a preencher o ar, Marcos percebeu. A história estava prestes a mudar novamente. O que mais estava escondido sob a superfície? E mais importante, até onde ele iria para proteger seu filho? O futuro se apresentava como uma tela em branco, com sombras dançando bucólicas, esperando por sua escolha. Marcos ficou paralisado, encarando a figura familiar que surgira da fumaça. A mãe de Júnior, tão vivida e tão real. Como ela podia estar ali? O mundo à sua volta parecia se desvanecer, o grito de Júnior ecoando em sua mente como um cântico desesperado. "Mãe!" o menino exclamou, a esperança e o medo misturados em sua voz. Ela estava ali. Mas o que isso significava? O que ele havia perdido? O que ainda estava por vir? A mulher avançou, os olhos fixos em Júnior, um afã de proteção em cada passo. O coração de Marcos martelava no peito. Ele queria gritar, perguntar, exigir respostas, mas o caos tomou conta da sala mais uma vez. Ruídos ensurdecedores, gritos de socorro e a sirene que continuava a gritar lá fora. "Silêncio!" Elias gritou, e a força de sua voz fez a multidão ecoar um passo. Ele sabia que a verdade estava mais próxima do que todos imaginavam. Ana segurou a mão de Marcos, os olhos cheios de lágrimas. "Você precisa confiar em mim." A mãe de Júnior esteve escondida por muito tempo. O que aconteceu naquela noite não foi um acidente. Marcos sentiu um nó na garganta. Como tudo isso poderia estar tão entrelaçado? Ele piscou algumas vezes, tentando absorver a magnitude da verdade. A sala estava cheia de murmúrios. As pessoas observavam, esperando pelo que aconteceria a seguir. "Por favor, me diga que não é verdade", disse Júnior, a voz embargada, o olhar perdido entre os adultos. Aquela pequena figura, tão vulnerável, aguardando respostas que mudariam tudo. "Júnior, eu." Marcos tentou, mas não sabia por onde começar. Antes que pudesse finalizar, a porta se fechou de repente, e todos se viraram. Era a polícia, agora cercando o local, prontos para agir. "Todos devem se acalmar", um oficial anunciou, e a tensão subiu como uma corrente elétrica. "Estamos aqui para investigar, mas não precisamos de mais violência." Marcos se virou para a mãe de Júnior, um misto de expectativa e medo. A informação que poderia quebrar seu mundo estava ali, à sua frente, e ele sabia que tinha que encarar. Você é a mãe dele?" A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A mulher respirou fundo, os olhos transbordando. "Sim, e eu quero meu filho de volta. Não posso deixar que isso destrua a vida dele." As palavras dela cortaram a tensão eletrificada da sala. Marcos se lembrou de todos os momentos perdidos, da conexão que poderia ter existido. Mas agora, enquanto a verdade explodia, ele só pensava em como proteger Júnior e Ana. "Precisamos sair daqui", Ana gritou, agora puxando Júnior para mais perto. "Fiquem atrás", a polícia avisou, enquanto as pessoas começaram a se mover, empurrando-se em busca de uma saída. A sala tornou-se um turbilhão de corpos e gritos, enquanto as pessoas tentavam encontrar segurança. Marcos segurou Júnior em seus braços, cujos olhos estavam cheios de lágrimas. Ele não era apenas uma criança perdida em um conflito. Ele era a luz. E aquele pequeno ser precisava de segurança e amor. Nós vamos ficar bem", Marcos garantiu, os lábios tremendo, mas a determinação forte. Eles se moveram em direção à saída.
Enquanto as portas se abriram, uma luz ofuscante iluminou o local. Lá fora, a cidade estava em caos. A polícia estava em todos os lugares, mas ele sentia a presença de Júnior firme em seus braços. A linha invisível entre eles havia se fortalecido. E naquele momento, tudo o que importava era que eles permanecessem juntos. Mas o que haveria depois? O que mais poderia ser revelado sobre o passado deles? E mais do que tudo, como eles poderiam recomeçar? A esperança estava presente, mas os mistérios ainda pairavam no ar, como um novo amanhecer prestes a nascer. Ponto. E neste instante eu preciso falar com você. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder suas próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like para alimentar nosso algoritmo e manter essa comunidade forte. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impactante. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não deixe para depois. Este é o momento para demonstrar seu apoio.